Boa noite, pessoal. Se tiver alguém aí ao vivo, já me diga aí se está me ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Se está me vendo bem? Opa, legal. Vou colocar aqui o título. Depois já me avisem, Ariel, Karen. Ô, meu amigo. Estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. É com muita alegria. Ótimo. Obrigado. Obrigado, Ariel. Vou colocar aqui o título da live. Há muito tempo que eu não faço live. Parece uma eternidade. Evite imagens que estimulem suas fraquezas. Botar aqui e publicar e fixar comentário. Beleza, pessoal? É muito bom estar de volta, muito bom. Obrigado aí pela presença dos amigos, tá? Vamos lá, vou começar, não vou enrolar, tá? Eu sou de enrolar, mas não vou enrolar hoje não. O assunto é imagem. Imagem. O que é imagem, gente? Parece uma coisa tão óbvia que é imagem. Imagem é o que a gente vê, a gente pensa. É o que a gente usa, a imagem. Mas a imagem, como estou utilizando agora aqui, está no aspecto da psicologia e está relacionado com o material psíquico. O material psíquico, material que é armazenado na psique, é imagem. Imagem. Tudo que a psique, nossa alma, o nosso espírito entra em contato, é transformado, é armazenado em imagem. Em imagem. Ariel botou aqui. Imagem é o que vem da imaginação. Muito bom tema. Imagem é o que vem da imaginação também. Mas eu vou trazer aqui, Ariel, uma outra perspectiva. É o conteúdo que é armazenado na psique. É o conteúdo psíquico. Tudo que a gente com que a gente entra em contato, tudo, desde a nossa vida intrauterina, é armazenado em forma de imagens na psique, certo? Essas imagens são visuais ou não visuais, porque dentro do útero, o que a gente vai ter de imagem visual? A gente está armazenando muito antes até da função visual, do sentido visual já disponível. Então, nós temos a imagem aqui, frisando bem, é o conteúdo armazenado na psique. Todo o conteúdo armazenado na psique, que é a nossa alma, é em formato de imagem, certo? Esse formato de imagem é uma imagem que está na psique, como uma imagem mesmo. Quando a gente imagina algo visual, tem um desenho, tem uma harmonia, tem uma forma, mas isso na psique. Agora, para ela chegar até a psique, esse conteúdo chegar até a psique, não precisa estar, certo? Não precisa ser algo visual, é algo dos sentidos. Todos os sentidos participam disso. Então, quando se transforma em imagem, já está armazenado na psique, certo? Agora, vamos imaginar. O seguinte, vamos imaginar. Aí faz parte da imaginação que o Ariel falou. É algo que a gente vai produzir em nós e colocar para fora, para o mundo, tá? Aí é que está o problema. Se a psique ela entra em contato com sensações
desarmoniosas, desorganizadas, feias, né? Desestruturantes, deformadas, né? O que vai acontecer? Essa psique vai estar com conteúdo feio, deformado, disforme, certo? O conteúdo psíquico precisa ser posto para fora, posto para o ambiente, para o mundo. A gente recebe e a gente tem que devolver de forma elaborada. O que vai acontecer? Nesse processo de elaboração, aí entra a outra questão, que é na sequência. Da imagem que está na psique, a gente tem que transformar em algo. Primeiro se transforma em uma ideia, e essa ideia vira, com o desenvolvimento da linguagem, vira um pensamento. Certo? E esse pensamento, ele vai sendo comunicado pela linguagem, vai sendo trocado informações com as outras pessoas. Certo? Então temos as imagens, que são os conteúdos psíquicos da alma, que estão dentro da alma, e eles precisam ser elaborados. Quanto mais harmoniosos, mais belos, mais plenos de sentido tiverem esses conteúdos, plenos de sentido para algo realmente organizador, que tenha sentido, que transforme você em uma pessoa de uma apreensão melhor das coisas do mundo. Você se torna alguém que sente exatamente o que está acontecendo em torno de você. Você está organizado, está harmonioso, em harmonia com o mundo. Neste ponto, o que acontece? A gente tem um processo. Certo? É um processo que eu vou diferenciar deste outro que eu vou falar agora aqui, que é das fraquezas. Então tá, para não delongar, não ficar confuso demais, vamos lá. Boa noite, Mara. Seja muito bem-vinda, tá? Seguinte, olha, então temos, vou pegar minha colinha aqui, não perder. Temos a imagem. Então, tudo, meus amigos, tudo é imagem. Tudo é imagem. Porque tudo se transforma em conteúdo psíquico. E o conteúdo psíquico é sempre imagem. Voltando. O funcionamento do humano é o seguinte: ele armazena as sensações, as impressões de sentidos em conteúdo psíquico e em imagens. O que vai acontecer? Essas imagens de conteúdo psíquico, visual e não visual, se transformam em imagem na psique. Aí o que vai acontecer? Para elaborar essa imagem, ela vai se transformar em ideia, em um pensamento, depois, quando se transforma a partir da linguagem. A linguagem desenvolve o pensamento. E essa ideia, ela vai ser exposta para o mundo. Você vai começar a dar sentido ao seu mundo. O que vai acontecer? Que vai acontecer que o seu mundo pode ficar pleno de sentido, organizado, harmonioso, sem problema de comunicações suas com o mundo e do mundo com você, que não é o que acontece atualmente nesse mundo moderno. Por quê? Esse mundo moderno é cheio de estímulos, estimulações constantes o tempo inteiro, certo? Essas estimulações fazem com que a gente fique hiperestimulado, com conteúdos diversos, muitas vezes incongruentes, dispersos, que não casam com o que você sente, com o que você pensa, com o que você vê, com o que você fala, tudo desencontrado, certo? Esse é um problema, um dos problemas do adoecimento psíquico. Então tá, vou entrar agora na questão
mais problemática, que são dos sentimentos. A partir do momento que as imagens que você organizou e que você tenta trazer para o mundo, e com as imagens que você vê, com o que você ouve, com o que você pensa, está tudo desencontrado, tudo desorganizado, aí vai surgir pensamentos ou sentimentos. É um subproduto do seu pensamento. Quando seu pensamento está desorganizado, ele vai gerar sentimentos. Sentimentos principalmente de medo, de ansiedade, de desânimo, de desgosto, de incompreensão, de se sentir incompreendido, de não saber como se expressar no mundo, como saber, como ser, como se harmonizar, como se entrosar, inteirar-se do mundo, como se fazer parte dele. Parece que muitas vezes, às vezes as pessoas falam, parece que eu nasci na época errada. A minha época teria que ter sido essa. Minha época teria sido aquela. Minha época teria que ser deste jeito, daquele jeito. Mas, meus caros, o fato é, a sua época, minha época, a sua época, de todos que estão vendo aqui e que vão ver depois, eu vou afirmar categoricamente, é a época atual. Não há engano, não há erro. Essa é a nossa época, de todos nós. O que a gente precisa fazer? Buscar um jeito de se harmonizar com a nossa época. Por quê? Porque a gente fica muito preso às imagens que nos são mostradas, nos são apresentadas, que nos são propagandeadas, que são jogadas para estimular em nós algo, né? para estimular desânimo, estimular depressões, ansiedades, medos, angústias do futuro. Essas imagens que são jogadas, a gente pode recebê-las ou não recebê-las. A gente pode dosar, a gente pode receber em parte, a gente pode abrir mão de muitas coisas, certo? Renunciar a coisas que você não precisa. O que é necessário para nós é o nosso presente. Tudo que está ao nosso alcance, ao nosso presente, da nossa circunstância, ao alcance da nossa ação, da ação pessoal, da nossa ação individual e pessoal. Então, esse é o processo mais harmonioso. Quando a gente vê uma imagem, eu coloquei uma publicação no Story da professora Lúcia Helena Galvão, que fala que a beleza importa. Certo? Tem uma outra, que é muito bonita, importante, que é o poder da música. Vocês podem achar no YouTube, nos stories do YouTube, e no YouTube tem uma apresentação a respeito de Platão. É muito interessante, porque olha só, a beleza importa por quê? Porque a beleza harmoniza a nossa psique. A beleza dá vida à nossa psique. Ela estimula, não, ela desperta as nossas virtudes. A beleza, o belo, o verdadeiro, estimula de forma a despertar nossas virtudes, porque elas habitam em nós desde a origem. Agora, em sentido contrário, quando essas imagens são desarmoniosas, desorganizadas, feias, desestruturantes, desorganizadas, que a gente não consegue ligar uma coisa com outra,
parece que está tudo fora de sentido. E está mesmo. Porque o mundo não se organiza dessa forma. Então, esse mundo que a gente está vendo desorganizado não é o mundo de Deus, não é o mundo real. Isso é um mundo da fantasia humana, da fantasia doentia humana, que transformou o humano, o ser humano, a criatura humana, como eu gosto de falar, transformou esse mundo fantasioso, adoecido, em cotidiano. E esse cotidiano nos acompanha. Nos acompanha em todos os momentos, principalmente nas imagens que nos são oferecidas gratuitamente, com apelo de desejo, com apelo de você vai ser melhor assim. O apelo para você estar no centro dessa questão, esse apelo que é estimulado, propagandeado, que a publicidade aproveitou, que é de utilizar, eu vi até uma propaganda no Instagram a respeito disso, que os 7 pecados capitais são o material principal da publicidade para a venda de alguma coisa. E tudo é publicidade hoje. Tudo está à venda, porque tudo foi meio que coisificado. As pessoas e as coisas das pessoas, todas elas foram coisificadas, transformadas em produtos. E os 7 pecados capitais são o chamariz para a venda, certo? Então vou trazer aqui algo que eu escrevi numa postagem algumas semanas atrás, não lembro quanto, que eu disse na postagem: evite as imagens e as atividades que estimulam suas fraquezas. Atividades é a retroalimentação dessas imagens. Imagens feias, desorganizadas desse mundo fantasioso adoecido das criaturas humanas, que está em nossa volta em grande escala, porque o mundo humano nos envolve e o mundo humano quer despertar estímulos de fraqueza em mim e em você. Por quê? Porque querem vender algo, querem despertar o seu desejo, certo? Veja só, o sentimento de frustração que brota dessa desorganização das imagens do mundo vai criar um vazio que precisa ser preenchido. E qual o preenchimento mais rápido? É o preenchimento com a satisfação de um desejo, de um prazer. Ariel escreveu aqui. Vamos lá. Um dos problemas quanto às imagens é a perturbação dos símbolos, sendo seguido pela profanação do sagrado. É isso mesmo. É a profanação de tudo que é bom, meu amigo Ariel. De tudo que é bom. Vou trazer agora aquilo que elaborei e coloquei na postagem. Que é o seguinte. Eu faço aqui a relação dos 7 pecados capitais, que eu chamo das 7 fraquezas atuais e há muito tempo das criaturas humanas. O orgulho, vou falar uma por uma. Vou falar um pouquinho de cada. Vai ser rápido, tá? Não vou demorar não. Orgulho. Orgulho é conhecido como a mãe, ou pai, a mãe, de todas as fraquezas, de todas as outras fraquezas, de todos os outros pecados. E é sim. Por quê? Porque o orgulho vai fazer com que
a pessoa se coloque sempre no centro das imagens que estão dentro da sua psique, muitas vezes adoecida. E o orgulho quer ficar sempre no centro, sempre em destaque, e quer ganhar sempre, sempre, sempre e sempre. Quer ganhar. Não quer perder, sempre quer ganhar. Quer ser sempre o vencedor, o destaque principal. E aí, daí, do orgulho, surgem todas as outras fraquezas. Veja bem, é um encadeamento aqui destrutivo da psique, da visão do humano. Vou começar pela segunda fraqueza. Depois do orgulho vem, eu coloquei como a avareza. Porque a avareza é fazer com que a pessoa entenda que ela merece mais do que o outro. Ela diz, não, eu estou no centro, eu sou o destaque, eu sou mais importante, eu tenho que ganhar sempre, que é o orgulho. E a avareza diz, eu mereço mais do que o outro. E aí ele não quer ter menos, ele quer ter mais e mais. Aí vem a inveja, que é a terceira fraqueza que eu coloquei na lista, que é considerar que merece o que é do outro. Não é só merecer mais, como é a avareza, é merecer o que já é do outro. Ele quer ter aquilo que é do outro, quer que o outro não tenha e que ele tenha. Ele quer tomar, ele quer possuir o que é do outro, certo? Isso é inveja. Raiva, que é a quarta fraqueza. A raiva é se considerar um injustiçado, considerar que está sofrendo injustiça, porque ele tem que ser o destaque, ele tem que ser o principal, ele tem que estar no centro, ele tem que ganhar mais, ele merece mais da avareza, ele merece ter a coisa que é do outro, que é a inveja. E a raiva é, eu estou sendo injustiçado. E aí fica com raiva. Ele se irrita, porque ele acha que está sendo deixado para trás. Ele tem que estar na frente. Certo? Aí lá vem aí agora é o aspecto das coisas, né? Que eu coloquei numa parte final, que trata da luxúria, da gula e da preguiça. Luxúria e gula são coisas que se interrelacionam. Então eu coloco a luxúria como a quinta fraqueza. Então a quinta fraqueza da luxúria é o seguinte: a pessoa começa a valorizar muito mais as coisas do que as outras pessoas. Porque quando ele quer ter mais do que o outro tem, que ele quer tomar o que o outro tem, ele não está tratando o outro como pessoa, ele está tratando como coisa. Ele não está tratando como igual, ele está tratando como diferente, que ele seria a única pessoa, o resto tudo é coisa. Isso já é um passo para o caminho da psicopatia, que é ver tudo como coisas que você manipula para ser o mais bem-sucedido ou o único bem-sucedido. Então a luxúria é ver tudo, valoriza muito mais as coisas e vê os outros como coisas. E ele quer se usufruir de tudo ao máximo, certo? Ele quer levar tudo ao máximo da usufruição. Então quer ter luxo, quer luxar, quer ter tudo para usufruição e prazer, certo? Isso é luxúria. Transformar tudo em coisa e quer utilizar-se de tudo.
Aí entra na parte da luxúria sexual, porque vê o outro como coisa. Ele quer se usufruir do outro como coisa, como objeto. Objetifica todas as outras pessoas para usufruição. Certo? E a gula? A gula é um desejo insaciável pela usufruição de coisas. Certo? A gula pode ser de tudo. Você pode ter gula de tudo, não só pela comida. Mas tudo é coisa que ele quer introjetar, quer se alimentar, quer introduzir-se, quer usufruir-se até a exaustão, certo? Até perder-se naquele desejo, certo? É um desejo sem fundo, sem fim. E a preguiça? A preguiça, meus caros, arremata. Ela coloquei aqui por último, não é à toa, não. Porque a preguiça é o desejo de ser servido por tudo e todos e não servir a ninguém. Ficar ali sendo paparicado. E na hora que ele não é paparicado, aí ele fica com raiva, certo? Se sente injustiçado, acha que merece mais. Aí está tudo interligado, meus caros amigos. Dá para perceber. Há toda uma interligação, certo? Então vejam bem, isso é uma tentativa, essas fraquezas todas, esses desejos estimulados e retroalimentados pelas imagens e pelas atividades que você executa, vai fazer com que você fique preso em um orgulho ou em diversos. Um orgulho todos temos, ou uma fraqueza todos temos, que é o orgulho. Mas os outros vêm a reboque. Quando a pessoa tem orgulho desenfreado, forte, que te domina, outras fraquezas vão surgir. Vão surgir e vão te levar a uma exaustão dos sentidos. Os sentimentos vivem nesse universo das fraquezas. Os pensamentos estão presos nesse universo das fraquezas. Um pensamento que não é preso nesse universo das fraquezas é um pensamento que busca uma harmonização com o todo. Esse é um pensamento que busca o belo, busca a harmonia, que busca o despertar de uma virtude, certo? Nessa aula aí da professora Lúcia Helena Galvão, ela diz o seguinte: há dois aspectos. Quando você vê algo que é muito belo, você possivelmente não vai desejar aquilo, se você não considerar aquilo como uma coisa para seu uso. Você vai se encher de uma elevação, um elevo, e vai sentir saudades de algo que é muito belo, que é o ápice da beleza, que é o mundo das ideias de Platão, que é o paraíso do Éden, o jardim do Éden, que a criatura humana deixou, porque não foi digna daquela morada. Certo? Então, vem outra questão. Se é assim, se é um despertar de uma virtude que temos na alma, é uma saudade do belo, uma saudade do elevado que desperta em nós, isso leva a gente ao quê? A um círculo vicioso, ou virtuoso, perdão, a um círculo virtuoso de harmonização sua. E aí, desse centro da harmonização pessoal, vem a harmonização sua com o que tem em volta, mas só com o que vale a pena. Então,
o trabalho que temos que fazer, e é um trabalho importantíssimo, dois na verdade. Primeiro, é que você selecione o que é realmente belo, bom e verdadeiro para você se ligar. Certo? Esse é um trabalho importantíssimo. E outro trabalho importantíssimo, fundamental para ter saúde psíquica, mental, emocional, é você ser sincero, profundamente sincero contigo mesmo e perceber quais dessas fraquezas que eu enumerei aqui está em você. Eu vou dar meu depoimento. Eu tenho algumas que estão em maior quantidade do que outras, eu noto. Mas não é que eu não tenha as outras. Eu considero que eu tenho todas elas. Porque se eu tenho o orgulho que eu tenho, eu vou ter todas as outras em algum grau. Então, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque você tem que buscar uma humildade verdadeira, legítima. Primeiro, você tem que valorizar mais as pessoas do que as coisas. Primeiro, vou repetir, colocar isso como segundo. Primeiro, valorizar mais o que é de Deus do que é do humano. Como lá nos Bem-aventurados de Cristo. Temos que valorizar o espírito e não as coisas do mundo, a matéria. Então tem que valorizar o espírito. Na hora que você valoriza a Deus muito mais do que o mundo humano, você já colocou algo na sua organização real. Segundo, você tem que organizar, colocar as pessoas valendo muito mais do que as coisas. E tratar pessoas como pessoas. Tratar de forma humana as outras pessoas. E as coisas você tem que tratar de forma nobre. Você tem que usufruir daquilo que é necessário para ti e ser generoso com os outros. Compartilhar, distribuir, não querer tudo para si, não querer a melhor parte, querer algo que seja bom para você e algo que seja bom para o outro. Esse é um trabalho, um exercício importantíssimo, certo? Na hora que você faz isso, começa a destravar as suas virtudes, porque elas querem acordar, elas querem despertar, elas estão em você e elas querem ser despertadas para serem vividas, vivenciadas neste mundo. Elas estão à espera. Outra coisa, na hora que você organiza isso, o que vai acontecer? O adoecimento pelas fraquezas, pela diminuição gradativa do seu orgulho, pela humildade que vem tomando local, espaço, esse espaço que era ocupado pelo orgulho, isso vai fazendo com que você fique se sentindo muito mais organizado intimamente, muito mais tolerante com o mundo e muito mais prudente nas suas ações. Certo? E aí vão despertando as suas formas de tratar as pessoas. Você vai descer do seu pedestal, vai descer alguns degraus e chegar no local que te é cabido, que te é devido. Certo? Então, é um local muito, muito, muito destacado, porque nós somos seres que temos um espírito dentro de nós que quer ser despertado para a vida.
E isso vai fazer com que a gente tenha uma ação importantíssima. A gente veio aqui para despertar as virtudes nos outros e despertar a espiritualização humanizada no mundo. Então esse é um trabalho principalmente para ser feito intimamente e ser exercitado com o cotidiano, com as pessoas que estão junto conosco, que estão convivendo conosco, principalmente. Então você tem que tratar as coisas como coisas, as pessoas como pessoas e ansiar pelas coisas de Deus, pelas belezas maravilhosas do alto, do bem. Isso vai fazer com que você busque selecionar o que é bonito, o que é verdadeiro, o que tem valor real. E aí faz com que você seja seletivo. Não é ruim ser seletivo, é bom, é necessário. Mas não quer dizer que você vai descartar as outras pessoas como coisas. Aí você está na contramão. Você tem que ser seletivo e cuidar das pessoas quando for ao seu alcance. Quando estiver no momento que você está se relacionando, tratar aquela pessoa da forma mais humanizada e bondosa possível. Certo? Aí você está sendo uma pessoa seletiva com a sua forma de se relacionar, de ser bondoso, de ser alguém que persegue as virtudes. Se você, a questão da música que eu falei e não descrevi, poder da música, se você se liga a uma música de desarmonia, sem melodia, com uma letra horripilante, sabe? Desumanizada, coisificante, certo? O que vai acontecer? Você vai estimular suas fraquezas. Você vai estimular tudo aquilo que eu falei há pouco tempo. Não vou repetir, certo? Depois vocês veem. São 7 fraquezas que são despertadas. Então, na hora que você escuta uma música e cai no seu repertório, você vai acabar cedendo àquela fraqueza que vai te despertar um adoecimento psíquico, tá bom? Então é isso, basicamente é isso. A live não sei quanto ficou de tempo, não marquei, mas a primeira live aí dessa nova época. Eu vou fazer lives de alguns conteúdos que eu reuni, algumas publicações, vou reunindo e vou fazer uma live, uma aqui, outra ali, tá bom? As 7 fraquezas, eu falei as 7 fraquezas. Vou falar rapidinho, a pedido aqui, tá bom? Vou mencionar. As 7 fraquezas são o orgulho, que você quer ser sempre o destaque, é a mãe de todas as outras fraquezas. Você se coloca no centro e quer ter muito mais, certo? Muito mais que os outros, quer ganhar sempre. Aí entra já a primeira fraqueza dessa, depois a segunda, que é a avareza. O orgulho, a avareza, quer ter mais do que o outro. Não admite ter menos, quer ter mais do que o outro. A inveja, quer ter o que é do outro, certo? Já um desejo de tomar o do outro para ter mais. Que já é do outro, não é ter mais, é quer ter o que é do outro, tomar, certo? Raiva, você se sente injustiçado, porque você acha que não está sendo destaque, não está sendo o que está ganhando mais, que está sendo mais importante, então você fica com raiva disso, você se sente injustiçado. Luxúria. A luxúria, sim, aí você trata tudo como coisa. Tudo é coisa, o humano, as pessoas são tratadas como coisas, tudo é coisa.
e você quer usufruir-se ao máximo disso, luxar, usufruir-se ao máximo dessas coisas, as pessoas são coisas, tudo é coisa, usufruir ao máximo, sabe? De forma desenfreada. Aí entra a gula, já na sequência, que é a sexta fraqueza. A gula é você não se contentar. Usufruir, 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 até se fartar e não se fartar. E começar de novo, e de novo, de novo. É uma forma que é insaciável. E a última é a preguiça. A preguiça, certo? A preguiça é achar que todos têm que servir a você. Que tudo tem que servir a você. E que você não tem que fazer nada. Ou não tem que servir a ninguém. Tá? Essas são as 7 fraquezas. Então é isso aí, meus caros. E tchau. Até a próxima live. Não sei quando é. Consultar outro tema, surgir uma ideia de outro tema, das publicações, de outras coisas que eu for vendo, eu vou trazer para vocês, tá? Com muito amor, tá bom? Grande abraço, tudo de bom. De nada, meu caro amigo, tá? Tudo de bom. Um abraço.